E nesse vídeo aqui nós vamos falar dos 3 tradicionais sobrenomes do vídeo de quinta-feira sobre os sobrenomes das pessoas, sobrenomes vênetos, e eles são Bellinello, Guadagnini e Vivan, proprio così. E dunque, prima vi falo mettere il me piace qua, então antes vocês, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de compartilhar o conteúdo caso ele seja relevante, principalmente para sua família, e, óbvio, não deixe aí de ativar o sininho das notificações, caso você não o ative, é difícil receber aí notificações de coisas novas aqui do canal, então não esquece, é importante. E claro, deixa aí no comentário o sobrenome da sua família, caso você ainda não tenha deixado, porque eu vou lá, recolho e coloco numa lista, uma lista que é uma lista particular, onde eu começo a pesquisar sobre o seu sobrenome, e aí eu vejo o que eu encontro, não encontro, enfim, e eu trago no momento que eu encontrar coisas relevantes sobre o sobrenome da pessoa, eu trago aqui no vídeo e falo desse sobrenome. Muito bem, então eu tenho um aviso aqui também para passar para vocês, que é o curso de História Vêneta Geral. O QR Code vai estar aqui na tela, eu vou deixar aqui disponível para vocês entrarem no grupo de WhatsApp da turma. O curso era para ter ocorrido nesse último final de semana, eu até peço desculpa para as pessoas aí que estão acompanhando, porém tivemos problemas técnicos aí no último final de semana, por forças externas aí, de conexão, e acredito então que nesse sábado a gente vai conseguir fazer esse curso. Agora, esse sábado, dia 22 de outubro de 2022, às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde, nesse sábado próximo, dia 22, vai ter o curso gratuito de História Vêneta Geral. Então participa lá, entra no grupo, fica no grupo, se mantém, volta e meia, manda algumas informações relevantes, não só sobre o curso, mas sobre os vênetos, sobre outras coisas. Fica lá no grupo e participa desse sábado, que vai ser um curso muito bacana aí e ao vivo, né? Ao vivo, que é o melhor, a gente vai poder conversar também. Muito bem, então outra coisa, antes da gente começar esse vídeo, é que eu lancei um podcast tudo em vêneto. Sani, cari veneti, siamo Drusco cominciare un altro episódio do podcast. Se não me sbaglio, Mia, ele se expandia fora il suo poder, ele reso conto da sua desaventura. Então, o podcast ele funciona por meio de assinatura mensal, caso você tenha interesse. Eu disponibilizo, deixo aqui também o contato, né, para você falar diretamente comigo. E esse podcast, ele funciona assim. Todas as segundas, quartas e sextas tem episódios novos, episódios aí de variadas coisas, né? Geralmente textos, né? Textos em vêneto e textos que são em vêneto, mas também trazem consigo a tradução, né, e o próprio texto escrito para as pessoas terem essa noção de como funciona a ortografia do vêneto, a tradução, as palavras, e obviamente eu vou começar a trazer outros materiais, outras pautas como entrevistas, né, com pessoas aí relevantes do cenário do universo vêneto, né, principalmente pessoas lá do Vêneto. Então, se você tiver interesse, não deixa aí de me comunicar e entrar em contato. Me chiamo Fernando Menegatti, questo qua è il canale Lengua Mare e tutti sempre bem-vindo. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e óbvio você é bem-vindo. Começando aqui com o nosso primeiro sobrenome que eu tenho anotado, é o Bellinello. Bellinello é um sobrenome que a gente pode ver, ele digamos, um pouco sugestivo, né, para quem, pelo menos para quem tem conhecimento da língua vêneta. Então a sua origem ela é obviamente múltipla e a pesquisa aponta que ela deve aí ser derivada mais ou menos de topônimos, né, com a raiz bel, que é uma palavra em língua vêneta, né, ou uma alcunha sempre ligada à palavra bel, utilizada como atributo. Então, portanto, essa palavra, a palavra bel, ela vem da língua vêneta por conta do sobrenome vêneto, né, vem da língua vêneta e significa bonito, bel, bonito, masculino, né, bel. Então, de modo que a variação Bellinello também deriva da mesma raiz, né, a raiz bel de bonito. Então, há quem defenda que o progenitor desse sobrenome aqui, do Bellinello, seja um pintor veneziano
que ele tinha por sobrenome também o nosso sobrenome aqui do vídeo, né, Bellinello, o João Bellinello, ele se chamava João em Vêneto, é João. Acho que muitas pessoas sabem que em italiano não existe propriamente João, existe o Giovanni, que então dizem que Giovanni seria João, Giovanni seria João, porém em Vêneto existe a palavra João, que não é Giovanni. Giovanni não é um nome vêneto, é um nome já italiano, né? E eu sei que muitos imigrantes vieram para cá com esse nome, mas é um nome que, enfim, era registrado muitas vezes com esse nome, mesmo que a pessoa aparecesse com um nome vêneto no cartório ou na igreja, na verdade, naquele período, né, da imigração, os nomes eram registrados na paróquia, enfim, e os próprios padres que tinham conhecimento do latim, tinham conhecimento do toscano, principalmente, eles muitas vezes, como é que a gente pode dizer, sem ser, digamos, às vezes ofensivo, mas não tem, né, como, às vezes eles corrompiam, né, corrompiam o nome, né, o primeiro nome da pessoa, ou às vezes até o sobrenome da pessoa, eles corrompiam, passavam do vêneto pro toscano, que é muito similar ao italiano, né? Então é por isso que, mas o meu sobrenome é escrito com letra dupla, mas o nome do meu bisavô, do meu ancestral era um nome italiano, então ele era italiano, não era vêneto, não. É que isso ocorria, porque quem registrava, né, quem estava no poder, que era o clero e, enfim, posteriormente o governo, né, o governo italiano, eles tinham esse domínio dos registros, né? Então, o verdadeiro João Vêneto é João ou Ioan com J. E aí a J tem o som do Y, né? I longa. Ioan ou João, e não Giovanni. Giovanni é um nome italiano. João Bellinello. Ele alcançou então esse pintor o ápice da sua carreira mais ou menos no ano de 1501. Tá? A gente sabe disso por conta de relatos de outras pessoas famosas que foram pintadas por ele. Então isso aqui é um pouquinho da história do nosso sobrenome, do Bellinello. Espero que você tenha gostado. Você que tem esse sobrenome, é uma pessoa aqui que comentou pedindo esse sobrenome, espero que tenha gostado. Qualquer coisa, óbvio, esse é um incentivo para você ir mais atrás e buscar mais sobre o sobrenome, sobre a história da sua família. Muito bem. Passando aqui para o nosso segundo sobrenome, esse aqui é um aluno meu do curso de Língua Vêneta online, inclusive foi ele que comentou aqui, Guadagnini. Então vamos ver. Esse sobrenome, ele deriva, né, diretamente aí, ou por vias, né, a pesquisa aponta por vias hipocorísticas do nome medieval Bom Guadagno, essa palavra, né, que significa bom ganho, atribuído a filhos muito esperados e que, portanto, eram considerados uma boa renda para a família. Vocês lembram, que é um pouco mais antigo aqui no canal, deve lembrar de um vídeo que eu expliquei, acho que tem um vídeo de meia hora, né, explicando sobre muitas coisas, inclusive que naquele tempo os filhos, sim, eram bem quistos como filhos, mas também eles tinham um papel, digamos, socioeconômico naquele período, né, para as famílias, principalmente. Como as famílias eram todas praticamente feitas por agricultores, por colonos, os filhos, eles traziam essa força também, essa mão de obra. Quantos filhos a mais você tinha, digamos, mais poder aquisitivo, nem tanto, né, mas sim, poder aquisitivo, mas não vamos colocar, ninguém ficava rico, né, porque tinha bastante filho e porque conseguia colocar os filhos a trabalhar mais na roça, na agricultura. Não é isso que eu quero que vocês pensem, mas sim, quanto mais filhos se tinha, um pouco mais de oportunidade de conseguir ganhar, né, dinheiro um pouco a mais. E óbvio que se tinha um certo equilíbrio, porque quanto mais pessoas, mais gastos se tem, né? Bom, vamos lá. Então, um exemplo do nome pode ser encontrado nos arquivos do estado de Veneza, capital dos Vênetos, entre os notários da Sereníssima, com o veneziano Bom Guadagno. Existia aí uma pessoa muito célebre na Sereníssima República de Veneza que tinha esse sobrenome aí, Bom Guadagno, de Amedeo, que trabalhou em Veneza de 1362 a 1372. 1362 a 1372, Bom Guadagno. Então esses seriam, digamos, os progenitores do nosso sobrenome. Óbvio que depois, né, posteriormente, o sobrenome aí, ele se desvincula da palavra inteira, do dito inteiro do Bom Guadagno, e vira só Guadagno, no singular mesmo, que significa ganho. O Vêneto tem duas possibilidades, com a letra G ou com a letra V. Guadagno
guadagno ou vadagno, tá bom? Então, tomou vida própria, como a gente pode ver aqui, com o significado ainda de ganho, é o mesmo significado que tinha, só que sem o bom, e então ele acabou, digamos, derivando dele o sobrenome do nosso amigo, o meu aluno, aproveito e mando um abraço para ele, o Felipe, e virou Guadagnini. Guadagnini, o que significa? Notavelmente isso aqui é um plural no diminutivo, Guadagnini, Guadagnini, que vem da palavra guadagno, que significa ganhos, ok? Muito bem? Então, especificamente aí, nosso sobrenome do vídeo, esse aqui, o Guadagnini, ele se encontra, óbvio, no Vêneto, como a gente sabe, em particular em Verona, Treviso e no Trento. Ah, mas não tinha lá a Veneza? Ok. Sim, tinha, mas a gente sabe muito bem que após a invasão aí da Sereníssima República de Veneza, que ocasionou a queda, né, a invasão pelos franceses, que venderam a Sereníssima República de Veneza para a Áustria e que depois tomaram de volta e deram lá para a Itália invadir, né, o Vêneto, que o Vêneto não fazia parte da Itália, e a Itália invadiu o Vêneto por meio de um plebiscito fraudoso, né? Então o que acontece? Por meio de tudo isso, a Veneza, o que era uma capital gigante economicamente, começou a ficar cada vez mais pobre, porque invasão e imposto, e óbvio que houve um interesse, né, muito pontual também do Reino da Itália em acabar com Veneza, para, digamos, distorcendo as rotas econômicas importantes de Veneza para a capital deles, que naquela época era Turim, e aí posteriormente Roma também, né? Então o que acontece? Veneza foi destruída totalmente, né, pelos novos governantes que queriam só manipular e tirar e sugar, inclusive a Itália, né? Não tenho papas na língua para falar sobre isso, e todo mundo sabe, tem muita gente que sabe e também não quer falar ou quer viver no mundo da fantasia, né? Enfim, esse não é o canal para você se você quer viver no mundo da fantasia. Então, muito da pobreza, né? A Veneza começou a ficar muito pobre, inclusive vocês veem que hoje só sobrevive por conta de turismo, né? Então, muitos venezianos fugiram de Veneza naquele tempo, né? Bem naquele período que depois veio a imigração para cá e tudo esse tipo de coisa, fugiram. Mas eles não foram tanto para fora, mas mais para o interno do Vêneto, né? Para o interior do Vêneto. E sendo que hoje em dia de cidadãos originários de Veneza, em Veneza, são muito poucos, muito poucos, praticamente composta por estrangeiros e turistas e tal, e os venezianos mesmo se reduziram, infelizmente, a quase nada. Então, o que está explicado, né? Hoje em dia se encontra muito mais em Verona, Treviso, né? E até no Trento, esse sobrenome aí. Muito bem, passando, se você curte aí, gosta do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e não deixa de ativar as notificações. Vamos lá para o nosso último sobrenome, que é o sobrenome Vivan. Esse aqui também é um aluno meu, aí do curso online de língua vêneta, o Alisson. Querido Alisson aí, manda um abraço para aluno aí da nossa turma de terça-feira. Então, Alisson, vamos lá, vamos falar aqui sobre o teu sobrenome. Ele deriva do latim tardio, é de derivação gaulesa esse sobrenome. Então ele vem da palavra vivianus, que significa aquele que tem vida, né? Aquele que vive, que é vivaz, digamos assim, né? Então os gauleses, para quem não sabe, eram povos celtas que habitavam a região da Gália, lá que era bem próxima ali do Vêneto, portanto o Vêneto tinha muita influência da Gália, né? Então ele corresponde hoje ao território da França, a Gália, mas aí depois a gente teve, eu estava me referindo à Gália Cisalpina, tá? Que é bem próximo do Vêneto, pega ali bem em cima da Itália, e aqui está dizendo realmente sobre a região da França, que não deixa de ser próximo ao Vêneto também, porque ali é tudo meio junto, né? Então a origem, obviamente, de Paris é a antiga Lutécia, nome celta latinizado que significa habitação em meio às águas, tá? Lutécia, do tempo lá dos gauleses. Para quem não sabe, vamos lá se aprofundar. A Itália teve uma grande influência gaulesa, celta, enfim, né? Então tem episódios famosos aí protagonizados pelos gauleses, principalmente na Itália, e eles dominaram, como eu falei para vocês,
a Gália Cisalpina, que é uma região ali, para quem não conhece, por favor, vejam no mapa, região do norte da Itália, foi dominada pelos celtas. E o que acontece? Tem a famosa invasão aqui, só para citar para vocês como é famoso e como foi influente essa vinda dos gauleses, e também para o DNA de muitos povos aí na Península Itálica, a invasão gaulesa de Roma, né? Foi uma invasão dos sênones, né, um dos povos que faziam parte aí dos gauleses e uma das tribos gaulesas. Então, ao território da Itália Central e ao território da República Romana naquele período. Foi marcado pela derrota romana na Batalha do Alia, que se desenrolou na confluência dos rios Tibre e Alia, a 11 milhas romanas ao norte de Roma, cerca de 15,5 quilômetros, ok? Da cidade de Roma. Então as forças romanas foram parcialmente destruídas, o que levou ao subsequente saque de Roma. A data tradicional para essa batalha é 15 dias antes das calendas de agosto de 309 a.C., ou seja, o dia 18 de julho, tá? Então, em 1200 é possível encontrar já esse sobrenome aqui, como ele é hoje, Vivan, e o Vivan ele está presente aí na área entre as províncias de Pordenone, Treviso, Veneza, mais ou menos por aí, ok? Se você gostou do vídeo como um todo, por favor, curte. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações, compartilhar se for do seu interesse também, e também não deixa de entrar aí por meio do QR Code lá no grupo da turma, que vai ser nesse sábado, dia 22, às 15 horas da tarde, gratuito, você pode entrar lá. Se tiver interesse também no podcast, vai ser muito bacana, vou trazer informações, estou já trazendo informações muito relevantes e, enfim, completas em entrevistas. Tchau, tchau, estou com Ringrazio na multa.